Os Zaidan, as eleições lá no Equador terão Daniel Noboa, que vai disputar o segundo turno, o presidente, com uma candidata da esquerda, a Luísa Gonzalez. A esquerda cresceu ali na última hora, viu, Zaidan? É verdade, o segundo turno está marcado para 13 de abril, a posse em maio, né? O Noboa está completando o mandato do Guilherme Lasso, que estava sofrendo um processo de impeachment e acabou convocando a eleição. Noboa chegou ao poder, piorou o Equador e tem péssimas ideias. E é interessante que a oposição está reclamando. Ela foi para o segundo turno, mas reclama inclusive das atas, etc. Mas ninguém fala nada, né? Ninguém está pedindo as atas. Ele fechou as fronteiras, isso também não virou notícia. E haverá o segundo turno, a diferença foi de meio ponto, né? A diferença é insignificante. O fato é que o Equador segue a sua profunda crise econômica. Segurança virou um tema chave para qualquer político, porque em muitas cidades do Equador a vida se tornou insuportável em razão da insegurança pública. O Equador tem uma costa muito grande, isso tem sido utilizado para o embarque de drogas, principalmente para o mercado dos Estados Unidos, também para a Europa. E os cartéis mexicanos, eles têm uma espécie de rede de filiais, né? Há grupos criminosos no Equador que são, na verdade, subsidiários de cartéis mexicanos. A situação em vários países amazônicos aí é brava, né? Porque o Equador assim, o Peru com uma golpista e num governo corrupto da Dina Boluarte, Pedro Castilho preso, a Procuradoria pedindo 34 anos de prisão para o Castilho, né? E porque sabe que ele representou o único movimento capaz de transformar o Peru, então a perseguição é terrível que ele sofre. O Gustavo Petro está fazendo uma reforma a toque de caixa no Ministério, rompeu com vários ministros, fez uma reunião ministerial com transmissão para os colombianos, né? E grande parte dos problemas foi mencionada ali, inclusive pelos ministros, e ele quer agora uma renúncia geral dos ministros. A Bolívia está numa situação, Ronald, a Bolívia em grana mesmo, em dólar. A reserva da Bolívia hoje é de 50 milhões. Ela tem mais algumas reservas, mas não em dinheiro que possa ser utilizado. E ela começa a vender ouro. Só que, porque na Bolívia há uma lei, se você extrai ouro, você tem de vender uma parte desse ouro para o Estado, para fazer a reserva do Estado. Ele está vendendo essa reserva. E muita gente não está vendendo para o Estado, porque o Estado paga pela cotação oficial. Então eles preferem fazer um contrabando de ouro, né? E há a crise política, né, do Arce com o Evo Morales, né, um rompimento, inclusive com ordem de prisão contra o Morales. A Bolívia está numa situação muito difícil. Infelizmente, a situação ali nesses países amazônicos está muito ruim, crise política, crise econômica. E no Equador, o que se espera, não sabemos se a Luísa é uma candidata capaz de mudar o Equador, se ela seria uma ótima governante ou não sabemos. Mas pior que o Noboa é muito difícil, viu, Ronaldo? O Zaidan, se fosse um governo de uma outra vertente, o Equador seria notícia nesses últimos anos? Claro, não, e outra coisa, iam pedir as atas, iam noticiar que ele fechou as fronteiras, só foram reabertas hoje, né, as fronteiras do Equador. E uma repressão brutal, e essa repressão não está modificando o cenário da insegurança pública no Equador, que é dramático. E, como sempre, os mais pobres é que sofrem, né? Com a ausência do Estado, regiões controladas por grupos criminosos. É uma situação muito ruim. E um país que não tem nem soberania monetária, porque não tem a própria moeda, né? A moeda no Equador é o dólar. E isso limita muito a capacidade do governo de enfrentar os problemas econômicos, né?